Você já ouviu aquele acordeon que parecia conversar com a alma da gente? Aquele som que enchia os programas de rádio e fazia o coração bater num ritmo diferente? O Brasil inteiro conheceu o nome de Alberto de Souza Calçada, mas a verdade é que quase ninguém conhece a história por trás daquele músico que escreveu seu nome na memória da música brasileira. E talvez o mais impressionante seja como tudo começou, de um jeito simples, tímido, quase ingênuo, mas que mudaria tudo. Fica comigo até o fim, porque a vida desse homem reserva algo que pouca gente imagina. Alberto nasceu em São Paulo, na capital, num 6 de agosto de 1929, um tempo em que a música ainda vinha das rádios grandes e das janelas abertas das casas antigas. Ele era só um menino, mas já carregava um brilho nos olhos que parecia anunciar algo. Aos 11 anos de idade, quando outras crianças ainda brincavam nas ruas, Alberto segurou um acordeon pela primeira vez e dizem que naquele instante alguma coisa nasceu ali, como se aquele instrumento tivesse encontrado o dono certo. E foi tão natural, tão espontâneo, que dali a pouco, em 1942, Alberto já estava formando o conjunto Irmãos Calçada com as irmãs. E é aqui que a história dele dá a primeira grande virada. Eles começaram a se apresentar no rádio. Sim, no rádio. Aquele mundo misterioso que muita gente sonhava em entrar, mas que pouquíssimos conseguiam. O rádio era como um portal mágico, e aqueles jovens, quase crianças, atravessaram esse portal cedo demais. Eles cantavam no Clube Papai Noel e no Festa na Roça, programas da radiodifusora que lotavam a imaginação de quem escutava. Depois foram para a Rádio Record, no Escola Risonha e Franca. E ali, naquele estúdio cheio de microfones e cabos, o pequeno Alberto descobriu o que queria fazer da vida. Mas o destino gosta de testar quem tem um sonho grande. Em 1946, a família se mudou para Araguari, em Minas Gerais. Era para ser só uma mudança comum, mas para Alberto, aquilo era o começo de um novo capítulo. Já quase ninguém nascia para o rádio naquela época, e mesmo assim, ele insistiu. Em 1947, já estava formando um trio com Sebastião Alves da Cunha e Elias Alves da Cunha. E adivinha onde eles começaram a tocar? No rádio de Araguari. O rádio era como uma chama que o chamava de volta, sempre. Até 1950, o trio se apresentou ali, encantando quem sintonizava. E ainda naquele ano, aconteceu algo que mudaria seu caminho de novo. Eles participaram do programa Arraial da Curva Torta, com o famoso Capitão Furtado na radiodifusora. E para muitos artistas da época, ser ouvido pelo Capitão Furtado não era só uma oportunidade, era quase uma bênção. Mas o trio acabou se desfazendo, e é aqui que surge uma dúvida que acompanha toda a vida de quem vive da arte. Será que era o fim? Será que Alberto tinha dado o melhor de si cedo demais? Mas é justamente quando a estrada parece terminar que os grandes artistas dão um passo além. Alberto começou a se apresentar em circos, viajando com grupos que tinham nomes gigantes da música raiz, como Tonico e Tinoco, Paraguaçu e tantos outros. Cada lona, cada arquibancada de madeira, cada cheiro de terra molhada depois da chuva, tudo aquilo foi moldando o artista que ele seria. Enquanto muita gente via apenas um músico tocando nas sombras de atrações maiores, Alberto estava construindo algo silencioso, profundo, que ninguém imaginava. Então veio 1954, e com ele, a chance que muda destinos. Alberto gravou acompanhando Palmeira e Biá, dois nomes respeitados. Isso abriu portas. Em 1955, ele colocou no mundo seu primeiro disco de 78 rotações, com Aí Que Tá e Valsa do Pescador. Depois veio Pica-Pau, Caldo Verde, Sarapico, Baião número 5, todos nas grandes gravadoras, todos marcando seu nome um pouco mais fundo no universo da música. E ainda em 1956, Alberto participou da gravação de algo histórico, o primeiro bolero sertanejo, Boneca Cobiçada, um marco que mudaria o estilo, que abriria caminhos para uma geração inteira. E ele estava lá, silencioso, mas fundamental. O tempo passou e 1958 chegou, com ainda mais surpresas. Alberto gravou a valsa Cascata de Lágrimas e o tango Paixão Gaúcha. E aquele ano não seria só mais um. Ele, junto de Palmeira e Biá, começou um programa semanal na Rádio Record,
uma das maiores do Brasil, e também participava de um programa dirigido pelo inesquecível Vicente Leporassi. A rádio, sempre ela acompanhou Alberto como se fosse um fio invisível do destino. E como se a vida quisesse coroar tudo aquilo, ainda em 1958, ele gravou seu primeiro LP, Cascata de Valsas, o primeiro LP lançado pela gravadora Chantecler, uma gravadora que ele mesmo ajudou a fundar, uma gravadora cujo nome nasceu de uma sugestão dele. O que isso diz sobre Alberto? Talvez que ele não era apenas um músico, era um criador de caminhos. Os LPs continuaram vindo, Cascata de Valsas volume 2 em 1959, depois os volumes 3, 4 e 5 entre 1960 e 1961. A sua marca estava feita. Anos depois, ele começaria a abandonar a vida artística para se dedicar à produção de discos. Mas isso não significa que ele sumiu. Pelo contrário, ele estava lá, nos bastidores, moldando vozes, lapidando carreiras, participando da maioria das gravações da Chantecler como técnico e produtor. E nesse período nasceram sucessos imensos. Condenado, O Céu Chorou por Mim, Água Benta, Regresso. E produziu Coração de Luto, de Teixeirinha, uma das músicas mais marcantes da história. Ao todo, foram 21 discos de 78 rotações, um compacto duplo e 20 LPs. Acompanhou gigantes como Tonico e Tinoco, Zé Carreiro e Carreirinho, Zé Fidelis. Ajudou a escrever capítulos inteiros da música sertaneja brasileira. Mas há algo que sempre fica no ar quando falamos de Alberto Calçada. Será que ele sabia o tamanho do legado que deixaria? Será que imaginou que aquele menino de 11 anos com um acordeon nas mãos marcaria para sempre a história de um gênero inteiro? Talvez nunca saberemos. Alberto se despediu deste mundo em 29 de julho de 1983, na mesma cidade onde nasceu, silenciosamente, sem alarde, como alguém que deixou um traço tão grande que nem precisava de despedida ruidosa. Mas a música nunca foi embora. E toda vez que você ouvir um acordeon chorando baixinho numa rádio antiga, talvez seja ele. Talvez seja o eco daquele menino que começou tímido, mas que o rádio abraçou de um jeito tão forte que ele nunca mais saiu de lá. Porque artistas assim não acabam, eles permanecem. E antes da gente encerrar essa viagem pela vida desse gigante escondido da música brasileira, eu quero te pedir uma coisa. Se essa história tocou você de alguma forma, se esse acordeon antigo fez seu coração lembrar de algo, se a trajetória de Alberto Calçada te trouxe aquela saudade boa ou aquela sensação misteriosa de que alguns artistas nunca vão embora, então não deixa isso passar. Se inscreve no canal, porque aqui no Lugar Sertanejo, cada história tem alma. Deixa o like, porque isso ajuda essa memória a continuar viva. Compartilha com alguém, porque muita gente nem imagina a grandeza de artistas como Alberto, e você pode ser a ponte para manter essa cultura acesa. Aqui no Lugar Sertanejo, a viola toca, o ouvido escuta e o coração sente. E a gente se encontra no próximo vídeo para mais uma história que o Brasil não pode esquecer.